Eu havia também separado uma questão também para questionar as doutoras, do início de prova material para união estável, a dificuldade que muitas vezes cidadãos, segurados mais simples, por vezes não têm documentos, né? Não tem uma conta conjunta, não tem uma conta de casa para receber em casa, algum boleto, alguma coisa, não tem nada. E como é que se faria essa prova? Uma dica, assim, das doutoras para ajudar na questão do início de prova material, quando as pessoas são realmente despidas de documentação. Pois é, muito bem colocado. Vamos ouvir aí a doutora Lília sobre esse tema. Queria falar um pouco sobre isso, que eu acho muito, essa pergunta é assim, de extrema importância, né, doutora Juliane? Depois ela pode complementar, mas, gente, nessas novas configurações familiares, o que mais a gente tem é a informalidade das relações. Então, embora a nossa Constituição Federal ela traga ali no seu bojo que o intuito de constituir família é o primordial, que deve ser protegido, enfim, as pessoas elas acabam não celebrando o casamento e fazendo, portanto, mantendo ali uma união estável, não fazendo aquela escritura pública de união estável, tendo aquela relação pública notória, enfim. E com relação a isso, a gente percebe, e aí eu falo o seguinte, a gente teve o parágrafo 5º introduzido no artigo 16 da Lei de Benefícios, isso que eu falei um pouquinho lá no início da nossa conversa aqui. Esse artigo 5º, esse parágrafo 5º, ele alterou ali e disse que as provas da união estável não se admitiriam mais, por exemplo, eu vou ler deixa eu ler esse artigo aqui, que eu até separei aqui para vocês, só um instantinho. Não se admite mais, por exemplo, a prova exclusivamente testemunhal. Então, olha, as provas de união estável e dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzidos em períodos não superior a 24 meses anterior à data do óbito. Daí a gente já tem um problema de partida. As pessoas elas não têm documento. Então, vamos pensar, não muito longe, não, vamos pensar no interior desse Brasil, onde muitos não têm água potável, muitos não têm água encanada, eles têm poço aquele ano. Às vezes, a energia elétrica não chega até a residência, parece estranho, mas é verdade, a gente vive nesse Brasil. E como que a gente vai comprovar o mesmo domicílio, por exemplo? Não tem. Será que tem conta conjunta? A gente que atende, mais uma vez aqui eu digo, e a gente atende uma demanda de pessoas que muitas vezes moram em área de risco, elas não têm, a energia não tem comprovante, a água não tem comprovante, e aí como se faz essa prova? Então, ali a gente tem um rol de documentos como procuração, conta conjunta, provas do mesmo domicílio, filhos em comum, mas aí aqui eu digo o seguinte, esse parágrafo 5º, introduzido pela Lei 13.846, ele dificultou, por exemplo, essa prova. Vamos supor que aqui essa prova ela não pode ser superior a 24 meses ao óbito. Se essa criança, por exemplo, tiver 10 anos de idade, ela já supera 24 meses, entende? Então, nas minhas petições, eu utilizo do controle de constitucionalidade. Eu sempre faço um tópico, aqui eu digo para os advogados, né? Eu sempre faço um tópico ali do controle de constitucionalidade, porque o juiz, ele de ofício, ele pode afastar, por exemplo, esse parágrafo 5º do artigo 16, quando, por exemplo, ele diz que não será mais admitida a prova exclusivamente testemunhal para se comprovar a união estável. Então, se a gente tem pessoas que não possuem documento, que não possuem lastro documental, e a única coisa que elas têm são as provas testemunhais, o juiz ele pode, por exemplo, afastar esse quesito aqui, essa parte do parágrafo 5º, através do controle de constitucionalidade, e aceitar somente a prova testemunhal. É uma tese a ser trabalhada, né, obviamente, mas
se a gente for analisar, quando o legislador ele introduziu esse parágrafo e ele passou a não mais admitir a prova escrita da evidência testemunhal, ele visou a não mais a ocorrência de fraudes nos depoimentos das testemunhas, né? Mas a gente tem que entender também que quando uma testemunha ela vai até o juízo para poder falar sobre uma união, ela presta o compromisso de dizer a verdade, né? E isso tem que ser valorado pelo Poder Judiciário, pelo livre convencimento ali do magistrado. Ele pode, por exemplo, valorar que aquela prova exclusivamente testemunhal, ela é válida para comprovar aquela união. Então, é uma prova de difícil trazer essa prova para os autos da companheira e do companheiro. Realmente não é tarefa fácil. O que orienta as pessoas sempre é a questão da educação previdenciária, sempre. Isso com relação às contribuições e também com relação aos relacionamentos. Tentem fazer uma declaração pública, né, de união estável. Tentem ao máximo unir documentos que você possa comprovar essa união, dois documentos simples. Eu tive rapidamente aqui, eu tive uma ação onde a gente tinha, por exemplo, declarações de amor escritas por esse companheiro para a companheira, né? A letra era dele para ela. Então, às vezes, a cadernetinha de vacinação do cachorro do casal, onde na clínica constava como dono o casal. Então, são coisas que a gente nem imagina, e a gente pode produzir essa prova, né? E trazer e levar o juiz a esse convencimento da comprovação da união estável. Corretíssimo.